seja membro do canal e ganhe benefícios. Hoje eu quero conversar com você sobre um comportamento que está cada vez mais comum e que ninguém sabe nomear direito, que é a leitura por acúmulo. Não no sentido de gostar de livros ou ler bastante, mas no sentido de ler sem que isso de fato produza algum efeito durável no pensamento. Porque uma coisa é a gente ler muitos livros e uma outra coisa é a gente ler muito bem esses livros. Em algum momento a leitura passou a ocupar um lugar muito curioso na vida adulta. Ela deixou de ser uma prática interessante, uma formação ou até mesmo interesse intelectual e passou a ser uma espécie de marcador de moral. Ou seja, quem lê está se cuidando, está cuidando do interior, está sendo mais inteligente, está cuidando melhor do tempo, gastando as suas horas de uma forma melhor. Enquanto quem não lê está negligenciando uma obrigação invisível, está deixando o tempo se esvair por todos os poros e basicamente está sendo deixado de lado, enquanto a outra parte da sociedade intelectualizada está produzindo muitas coisas através da leitura. É lógico que esse deslocamento não acontece por acaso, basta que a gente pense em como que a nossa sociedade vive hoje. Produtividade, visibilidade, tudo no sentido de eu preciso mostrar que sou sem necessariamente ser. Então a leitura entra nessa lógica porque, apesar de ser uma atividade silenciosa, muitas vezes até solitária, invisível, ela passa a ser agora uma atividade que é veiculada, que é exposta, que é discutida. Por um lado, obviamente, isso é muito bom. A gente tem clubes de leitura, a gente tem canais de literatura como esse aqui. Por outro lado, é ruim porque, como eu falei anteriormente, as pessoas podem se preocupar muito mais em aparentar que são, aparentar que leram aquele livro, do que de fato ler, do que de fato tentar extrair alguma coisa desse livro. Então, no final das contas, o que fica é aquela sensação de eu li mesmo esse livro, ou eu estou lendo, eu estou utilizando isso para dizer que eu li, para expor para as pessoas o quanto que aquele livro me tocou sem necessariamente ter tocado de fato, né? Então, eu gosto muito de pensar nesse sentido porque, cara, se a gente se propõe a gastar o nosso tempo com uma atividade que já não é tão simples assim, por que eu vou ler tão rápido para dizer que eu fiz alguma coisa que eu necessariamente não fiz? Pra mim não faz o menor sentido isso, sabe? Essa lógica é muito parecida com o que o Byung-Chul Han, eu espero estar falando o nome dele direito, diz nos seus livros. Então ele diz o seguinte, que não basta a gente estar fazendo, é preciso mostrar que estamos fazendo. Então até aquilo que deveria escapar da vitrine, que deveria continuar sendo privado, ele passa a ser público pela necessidade de mostrar que está acontecendo. Nossa, sua vida é muito parada, você não posta nada no Instagram. É uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida, mas eu já ouvi esse tipo de coisa. A leitura, portanto, vira um gesto de validação pessoal. Você sente que precisa estar lendo alguma coisa. Alguém te falou, nossa, você não leu esse livro, ou todo mundo está lendo tal livro e eu não estou lendo nada, e como é que eu me sinto? As pessoas estão lendo, estão se desenvolvendo e eu estou aqui fazendo nada, ou estou aqui rolando o feed do Instagram. Bom, isso aqui é uma faca de dois gumes, porque de fato pode ser que você esteja perdendo o seu tempo considerando que você está rolando o feed no Instagram. Por outro lado, há determinados livros que são como rolar o feed no Instagram. Então talvez as pessoas estejam trocando alhos por bugalhos no final das contas. A gente para de ler porque se interessou, porque é uma história interessante, porque aquele personagem é cativante, porque alguém te recomendou uma história, um romance muito bom. A gente começa a ler pela sensação de culpa, pela sensação de que eu preciso fazer o que todo mundo está fazendo, quando não precisa. Porque essa sensação de estagnação, de falha social, não vão ser preenchidas com um livro que você não tem interesse nenhum. É preciso genuinamente ter interesse por um livro para que você consiga aproveitá-lo, para que você consiga absorvê-lo. Não adianta ler sem interesse. Eu te digo por experiência própria. Eu já li diversos livros sem o menor interesse e eu lembro pequenos fragmentos desses livros. Foram leituras horrorosas, foram leituras cansativas e quando você lê por obrigação é uma das piores maneiras de você tentar gostar da leitura, tentar gostar de um livro. Então eu não recomendo de maneira nenhuma. Então quando essa leitura ela vem com todo esse pesar de ter que ler por obrigação, ela vem com um gosto muito amargo, um gosto específico de eu quero ler para terminar esse livro.
só e somente terminar esse livro. É aquele momento que você vai folhear as páginas, pegar uma ideia ou outra e às vezes de uma maneira bem correta, tirar uma foto e dizer, lido, e tá tudo certo e vai pro próximo livro e assim por diante. No final, é lógico que você vai ter uma listinha dos livros que todo mundo leu, que você sabe opinar, mas que não necessariamente você gostou de fato. E neste ponto, eu acho que o que mais se perde é a possibilidade que você tem através de um livro de formar sua opinião, de formar sua imaginação, de ter novas possibilidades de você pensar as mesmas coisas ou coisas novas também, sabe? Quando você lê com esse intuito de terminar, quando você lê com esse intuito de eu quero dizer que eu li, você perde porque todo o interesse que você poderia ter, toda essa energia que você poderia colocar em entender um livro, em mergulhar no personagem ou até mesmo aprender uma nova habilidade, tá dedicada em passar a próxima folha, não importa o que aconteça. A autora chamada Simone Weil fala de um ponto bem interessante, que a leitura é um processo de construção de atenção, e eu concordo plenamente, porque toda vez que eu vou exercitar a minha leitura, eu preciso me desconectar ao meu redor. Eu trabalho com computador, eu trabalho com tecnologia, frequentemente eu construo protótipo, enfim, é o tempo inteiro no computador, com 1000 abas abertas. Quando eu vou para a leitura, eu preciso me desconectar. Eu preciso chegar para mim mesma e dizer, olha, Ana, você vai ler agora, você precisa se desconectar. Larga um pouco o celular, larga um pouco o computador, agora é o momento de você ficar em silêncio consigo mesma. O que eu quero dizer é que essa sensação de ler por ler, parece que você está fazendo um progresso intelectual. Só que se você quer mesmo fazer um progresso intelectual, se você quer mesmo se aprofundar em ideias, discutir ideias, você precisa entendê-las. E para entender qualquer coisa, você precisa de tempo. Você precisa do que o professor de filosofia falava, ruminação. Pegue essa ideia, pegue o conceito, pegue aquela história, romance, fique pensando sobre ele. Pensando nas possibilidades que esse romance teria. Uma das melhores coisas que a literatura pode fazer pela gente é isso. Eu li um livro há 10 anos atrás, um dos livros do Carlos Ruiz Zafón, 10 anos? Uns 10 anos atrás, e depois de anos eu escrevi um livro, que foi o meu primeiro livro publicado, que tinha personagens muito semelhantes a este livro que eu li há 10 anos, né? E esse livro me marcou tanto, de tantas formas, que eu não tinha noção de que era tão profunda a minha ligação com aquele livro, com a literatura em si. Por isso que o que eu quero dizer, no final das contas, é ler com atenção, ler se entregando para a história, vão te dar possibilidades tão infinitas que vocês estão longe de imaginar. E eu quero dizer isso, e posso parecer redundante nesse canal, mas esse canal tem essa função mesmo, de mostrar para vocês como que a leitura não deve ser uma tarefa pesada, e como que colocamos a leitura na nossa vida sem necessariamente cair nesse joguinho de produtividade, cair nesse joguinho de eu li tal livro, eu quero ler tal livro e etc, sabe? Existem diversos romances que podem formar a nossa intelectualidade, como é o caso, por exemplo, dos romances do Marcel Proust. Não tem como ler um livro desse de uma vez só e dizer, beleza, entendi. Porém, tem outros livros que dão para ler em uma sentada e você dizer, ok, é isso. Então, é muito mais um esforço nosso de equilibrar, um esforço nosso de entender e de não cair nessa falácia de você não tem que nada. Você não tem que nada. Se você quiser, você não precisa ler livro nenhum. Você não precisa ler livro nenhum. Porém, é claro que se a gente tem a possibilidade de vivenciar histórias as quais a gente não consegue vivenciar nessa vida, por que eu não vou ler um livro? Para mim não faz sentido. Não faz sentido eu não viajar nas histórias do Miguel de Cervantes. Não faz sentido eu não viajar na história, sabe, de Harry Potter, de O Livro das Mil e Uma Noites, de Madame Bovary, Ana Karenina, Pais e Filhos. Como que eu não vou ler esses autores e mergulhar no mundo que eles criaram na cabeça deles e que poderia muito bem ser real, mas não é, né? Eu fico sempre pensando nesse sentido, e é um vídeo mais reflexivo mesmo, para que a gente
Discuta isso. Outro ponto também importante é a nossa falta de paciência, a nossa falta de bagagem intelectual. Isso também impacta na nossa vontade de ler. Porque quando a gente lê algo que a gente não entende, o nosso primeiro passo, né, nossa primeira ideia é tipo, tá, não quero mais ler. E talvez esse passo, na verdade, seja, pô, mas por que eu não estou entendendo? Será que é uma limitação minha ou uma limitação do autor que quis escrever difícil? Eu acho que essa reflexão também é bem interessante e faz com que nós nos tornemos melhores leitores, no final das contas. O ponto principal que eu quero que fique com vocês é que não há problema em ler pouco. Ler pouco pode significar simplesmente que você está digerindo os livros. Imagine você pegar, sei lá, Proust e ficar querendo terminar o livro a todo custo. Não tem como, cara. Você tem que aproveitar essa leitura. É difícil. Vai precisar de tempo. Eu sei que a gente vive numa sociedade em que tempo é dinheiro, de que tempo é tudo menos tempo, de que tempo é tudo menos calma. Mas nesse sentido, na leitura, ler pouco significa milhões de coisas, inclusive que você está aproveitando a sua leitura da melhor maneira. Uma leitura de filosofia, uma leitura de política, uma leitura sabe, desses temas que são mais espinhosos, que são temas que exigem que você pense para você criar sua própria opinião, não leva tempo. Você pode ficar 1 ano dentro de um livro. Por que não? Qual é o problema? Se você disser que lê 1 livro no ano, qual é o problema? Você vai ficar competindo com a booktuber que leu 12 livros no ano e o título é Meu Cowboy Vaqueiro, Meu Cowboy Favorito, Roubada por um Cowboy, sabe? Qual é o sentido disso, gente? Nenhum, né? O maior problema, na minha opinião, é a leitura virar uma performance interna que você precisa criar um personagem para dizer que leu o livro, sendo que você não leu e não entendeu e não é capaz de formar uma opinião própria sobre aquele livro. Mas você disse que leu. Cada vez mais eu acho que o problema não é só a falta de leitura, porque é de fato um problema, mas a grande parte da leitura que é feita sem a menor digestão, sem a menor compreensão, nem tipo assim, vou parar para digerir, sabe? É sempre o próximo, a próxima página, o que é que vai acontecer, etc. E, enfim. E a pergunta final que eu faço para você não são quantos livros você já leu esse ano, ou quantos livros você leu no ano passado, mas sim quantos livros desses que você leu ainda estão com você. Se a resposta for poucos ou nenhum, talvez não seja o caso de ir para o próximo livro, mas de repensar toda a sua relação com os livros que você já leu. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. E também conferir esse videozinho aqui em que eu discuto se os livros são difíceis ou nós que não temos bagagem intelectual. E eu te vejo no próximo vídeo.